aqui com mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que ele está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31, que está escrito o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Este texto, ele está logo após João e Pedro serem soltos. Eles haviam sido presos porque logo após Jesus ressuscitar, a igreja começou a sofrer perseguição das pessoas que estavam proclamando o evangelho do reino de Deus. E Pedro e João, eles haviam sido presos. E as autoridades interrogaram eles e viram que não tinha motivo algum para mantê-los presos, mas eles não queriam que o evangelho fosse anunciado. Eles não queriam que desse continuidade naquilo que Jesus veio trazer, as boas novas de salvação. Então eles ameaçaram Pedro e João e falou para eles o seguinte: vocês não falam mais a respeito desse Jesus, vocês não continuam falando a respeito disso que vocês têm falado. E logo após eles serem libertos, eles se reuniram e contaram para os demais o que eles estavam enfrentando, o que a igreja ia enfrentar a partir daquele momento. E o que eles fizeram? Eles foram orar. Eles foram orar porque eles haviam aprendido com Jesus que nos momentos de dificuldade, nos momentos dos problemas, o que eles deviam fazer é buscar auxílio de onde eles poderiam encontrar. Então eles foram orar, eles foram clamar a Deus para que o Espírito Santo que foi prometido a eles em Atos 1:8, que Jesus falou para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então eles foram buscar esse renovo e aconteceu que o mover do Espírito Santo foi tão grande que aqui fala que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Imagine você ser preso por estar falando de Jesus, por estar proclamando o evangelho do reino. E aí você é solto, mas sob ameaça. E aí você sai, você vai ficar tímido para falar, você vai ficar receoso de falar, vai ficar amedrontado, vai ficar se escondendo, se esquivando. Eles não, eles foram continuar, e não é continuar de qualquer maneira não, continuar corajosamente. E de onde saiu essa coragem? Essa coragem, ela saiu de um revestimento do Espírito Santo. E aqui fala um pouco antes, fala que eles pediam para que o Espírito Santo os capacitasse, para que eles pudessem operar milagres, para que eles pudessem curar, para que eles pudessem continuar fazendo as coisas em nome de Jesus, que os havia dado autoridade. E aí eu estava pensando, nos nossos dias, a gente não tem experimentado, eu não sei você, mas eu não tenho experimentado esse mover do Espírito. Eu não tenho experimentado esse reboliço que faz tremer o lugar. Às vezes a gente tem tido algumas experiências aqui e ali, não podemos falar. Eu, pelo menos, não posso falar que não tenho vivido sem a manifestação do Espírito Santo, mas não com essa intensidade, não com essa grandeza toda que eles experimentavam. E eu me perguntava: Deus mudou? O Espírito Santo não faz mais esse mover? O Espírito Santo não está mais causando esse tremor? E aí eu entendi, não é Deus que mudou em nada, não é o Espírito Santo que perdeu a sua essência, que perdeu esse poder. Sou eu que não tenho vivido como aqueles homens ali da igreja primitiva, como aqueles homens e mulheres viviam.
a intensidade do relacionamento que eles tinham com Deus. O que é que eles priorizavam? Eles não priorizavam correr atrás de coisas deles aqui, muito pelo contrário, eles abriam mão da vida particular deles para servir ao Senhor, para proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Então isso tinha muito mais peso para eles, um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, do que as outras coisas. Então eu estava analisando que às vezes nos nossos dias a gente não tem experimentado esse mover do Espírito Santo, porque a cada dia mais nós estamos envolvidos com as nossas próprias coisas. A cada dia mais nós estamos priorizando fazer para nós. Mesmo sabendo, mesmo tendo consciência que a nossa vida aqui é breve, mesmo tendo consciência que a gente não vai levar nada do que nós acumularmos aqui, nada do que conquistarmos aqui. É muito bom a gente ter as coisas aqui, a gente ter conforto, a gente viver uma vida tranquila, mas isso a gente não vai levar conosco. Mas esse mover, quando a gente viver, quando a gente experimentar um relacionamento com o Senhor, quando a gente experimentar esse mover do Espírito Santo, isso é algo que a gente vai carregar conosco para sempre. E isso também, o resultado dessa comunhão, o resultado desse envolvimento, além de nos capacitar, além de nos dar autoridade, além de fazer com que a gente possa viver como os discípulos viveram, como aqueles ali da igreja primitiva viveram, corajosamente para proclamar o Evangelho do Reino de Deus, a gente também vai estar abençoando outras pessoas. A gente vai estar trazendo para outras pessoas essa unção. A gente vai estar podendo abençoar, a gente vai poder estar contagiando, levar outras pessoas a viver também desta forma. E isso eu confesso para vocês que me deixou um pouco triste. Me deixou um pouco envergonhada também diante do Senhor, de saber que Ele está ali acessível, de saber que aquele mesmo Espírito Santo que encheu este lugar onde esses homens e mulheres de Deus estavam clamando pelo Senhor, clamando pela autoridade dele na vida, clamando a Ele para que eles pudessem ser destemidos para falar do Senhor, mesmo sofrendo ameaças. Imagine nós que vivemos em uma época tão tranquila, as coisas estão apertando um pouco, mas ainda nós temos uma flexibilidade tão grande para falar de Jesus sem sofrer ameaças, sem sofrer perseguições, apesar de que as coisas estão começando a dar uma arrochada, mas nada comparado com aquilo ali que eles viviam. Eles sofriam perseguições, eles eram presos, alguns foram até mortos por falar do Evangelho de Deus. E a gente tem uma total liberdade para falar e fica tímidos. Fica ali falando em círculos, fica falando ali só o que é bom, só que aos olhos dos homens parece que é bom, que é agradável de ouvir, só as promessas, só o Evangelho das promessas, só o Evangelho das bênçãos de Deus, só que o Senhor é o pastor, só que o Senhor não vai deixar faltar nada, só que Deus tem promessas de coisas boas, e a gente esquece de falar da cruz. A gente esquece de falar da renúncia, a gente tem medo de falar dessas coisas e as pessoas não aceitar. Mas quem somos nós para fazer alguém aceitar o Evangelho de Deus? Nós só temos que falar. Nós temos que falar como os apóstolos ali falaram, corajosamente. Quem vai dar entendimento e quem vai gerar aceitação nos corações é o Espírito Santo de Deus. Então, este vídeo que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, esta palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje, vamos nos colocar diante do Senhor. Eu falo para mim também, você, vamos nos colocar diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo venha nos encher, venha fazer tremer o lugar onde estivermos, para que nós possamos falar de Jesus corajosamente, sem catar textos que só vai trazer boas sensações às pessoas. Então, se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado e que você não deixe de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.